Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando a terceira videoaula, nesse período de quarentena, de afastamento, isolamento social. E na continuidade dos nossos estudos, vamos dar início aqui ao estudo então do reino dos fungos, reino fungi, né? O reino fungi então, ele é constituído pelos fungos, né? Você já conhece os fungos, ou da internet, ou do dia a dia. Então, são seres vivos muito comuns, né, de serem falados aí. E nosso objetivo hoje é fazer um estudo aprofundado de quais são os benefícios, quais são os malefícios, o que é realmente um fungo, né? Então a gente vai iniciar aqui nosso PowerPoint. Os fungos, então, eles podem ser seres unicelulares. Lembrando, unicelulares, seres constituídos de uma única célula, né? Então aqui nós temos uma foto, né, uma imagem. Então são várias células. A gente pode perceber aqui, ó, várias células. Estou marcando aqui, ó, para vocês verem, ó. Então são várias células que são, cada uma delas é um fungo. No caso aqui uma foto da levedura, fermento biológico, tá? Então, fermento biológico, por exemplo, você coloca no microscópio. Lógico que o fermento biológico, né, ele é vivo, e você enxerga então essa situação aqui, tá? Os fungos também podem ser pluricelulares. Então, exemplo aqui é o cogumelo. Já é um ser visível a olho nu, você já enxerga. Então, por conta disso, ele é feito de várias células, né? O pluri é mais de uma, né? Vamos lembrar desse detalhe, tá? Além disso, eu não coloquei aqui, mas vamos só reforçar. Os fungos, eles são seres eucariontes, quer dizer, as suas células possuem um núcleo delimitado, uma carioteca, né? E são seres que heterótrofos, quer dizer, eles não fazem a fotossíntese, não fabricam o próprio alimento, tá? Então, eles dependem de nutrientes, né, da captação de nutrientes, para que eles consigam viver e se reproduzir, tá? Então, os fungos, de maneira geral, a gente conhece dessa forma. Então, alguns vocês vão conhecer, outros talvez vocês não conheçam, mas, de maneira geral, eles têm muitas funções importantes para a natureza e para o ser humano. Então, aqui, vamos falar de benefícios. Quando eu aponto benefícios aqui, essa imagem ela mostra aqui então um ser em decomposição. Vocês estão vendo que tem insetos aí pousando, tudo. Mas, na verdade, o fungo não é um inseto, tá? O inseto não faz decomposição. A decomposição é feita por bactérias e fungos. Nós já havíamos comentado na outra aula já das bactérias, e os fungos é a mesma coisa, né? Os fungos, eles possuem realmente essa característica. Eles pegam a matéria morta, se alimentam dela, e os nutrientes dos corpos dos seres vivos, eles, pela decomposição, acabam retornando para o meio ambiente para serem reaproveitados, tá? Então, se não houvesse decomposição, apenas reforçando o que nós falamos na outra aula, sem a decomposição, seria impossível, então, que esses nutrientes dos corpos dos seres vivos voltem, né, para o meio ambiente e sejam reaproveitados. Então, a matéria é cíclica na natureza, ela vai e volta, tá? Então, os seres vivos vão pegando essa matéria ao longo da vida, na alimentação, e depois, posteriormente, quando eles morrem, esses nutrientes eles retornam para o meio ambiente, tá? Então, o fungo atua com as bactérias na decomposição, tá bom? Como mostra a foto aqui. Aí, na fabricação, por exemplo, de queijos, né? Aqui é uma fatia de um queijo gorgonzola. É um queijo que utiliza fungos também para sua fabricação. Por sinal, é um queijo caro, então ele está aí no mercado, não é apreciado por todos, é um queijo forte, mas aqueles que gostam do queijo está aqui à disposição, né? Então também se usa fungos para a fabricação dele. O champignon, cogumelo, aqui é uma foto de um champignon, mas você pode inserir nesse contexto todos os cogumelos, né? Shiitake, shimeji, champignon, Paris, você tem vários tipos de cogumelos, e eles são fungos realmente, né? E servem para a nossa alimentação, né? Alguns tipos de cogumelos são um pouco mais baratos, né? O shimeji, ele tem crescimento rápido, até por conta disso ele tem um preço mais em conta. O champignon você encontra ele mais na forma de conserva, né? Então são as formas que nós temos aí de alimentação utilizando os fungos, tá? Fabricação de vinhos. Então a gente tem aqui na imagem todo o processo, né? Todo não, mas resumidamente, como é que se fabrica então o vinho. Então, vamos marcando aqui, ó.
Primeiramente, nós temos as uvas, tá? Elas passam, então, por um separador. Depois, elas são amassadas, né? A gente tem as indústrias usam o amassador. Antigamente, usava-se muito nas vinícolas. As pessoas ficavam pisando na uva para sair aquele líquido, né? O caldo, que é o suco de uva, basicamente. E esse suco, ele cai, então, numa cuba de fermentação. Essa cuba, ela possui leveduras, né? Ela possui fermento. Esse fermento, ele atua na transformação do açúcar do vinho, né, do suco de uva. Então, açúcar em álcool. Então, é a fermentação alcoólica, tá? Então, essa levedura, ela vai formando, então, álcool, né, no vinho, cada vez mais. Então, lembre-se, inicialmente é um suco de uva, mas com a fermentação alcoólica, então, você transforma esse açúcar do suco de uva, vai transformando isso em álcool, né? E nós temos aí, então, no final, o vinho pronto, né? Ele engarrafado. Vejam que os vinhos, de maneira geral, eles levam um tempo considerável para ser fabricado. Você encontra no mercado vinhos, por exemplo, de fabricação 2019, 2018 a hoje, com 2, 3 anos de fabricação. Por quê? Muitos deles têm um tempo maior, então, de fermentação, tá? Quer dizer, então esse fermento, ele faz processo, tá? O nome do fungo que faz processo é Saccharomyces, é a levedura, o fermento biológico. É um fermento especial, né, para o vinho. E então você tem a fermentação, tá? Então a conversão do açúcar, do suco de uva, em álcool, tá? Não pense que o vinho é uma bebida alcoólica, né? Não é adequada para menores de idade, mas o vinho, ele não se coloca álcool no suco de uva, não, é da fermentação, tá? Uma outra bebida também que se utiliza de fungos para fabricação é a cerveja. Então a cerveja, o processo é parecido, só que em vez de suco de uva, você coloca então cevada, lúpulo, outros ingredientes. Esses ingredientes sofrem então a fermentação, né, do Saccharomyces, e aí você tem então a conversão do açúcar desses componentes aí em álcool, né? No caso da cerveja, o tempo de fermentação é menor, até por conta disso, as cervejas, de maneira geral, elas têm uma graduação alcoólica menor do que o vinho, né? E por conta disso, então, a cerveja é a mesma coisa. O álcool, ele vem derivado da fermentação. Ele não é que você pega lá o malte, o lúpulo e coloca o álcool. Não, nada disso, tá? Só reforçando, bebida proibida para menores de idade, não é saudável nenhuma das duas. Então, a gente sempre recomenda aqui na sala de aula para os alunos, para que eles nunca venham a beber. Na verdade, isso faz mal para o corpo, fígado, e atua de maneira negativa no corpo, tá? Também o Saccharomyces, né, o fungo, também fazia o pão, só que no caso do pão é uma forma diferente de fazer de crescer. Você mistura a massa, né, a farinha de trigo, a água, o sal, e você coloca o fermento, né, biológico, o Saccharomyces. E o que ele faz? No calor, que o pão vai no forno, né? Então, no calor, o que acontece? Então, a fermentação ela produz bolhas de gás carbônico. Essas bolhas fazem, então, a massa inflar. Então, a massa infla depois de um tempo e você tem, então, o pão do tamanho que você conhece aí, tá? Então, mais uma vez, o pão é um alimento nosso do dia a dia aí, também utiliza-se de fungo para a sua fabricação, tá? Agora, lógico, nem tudo é flores, nem tudo são flores, né? Então, os fungos, eles têm várias funções para nós, mas ao mesmo tempo eles podem causar certas doenças. E quando eu falo de doenças de fungos, basicamente vamos citar as micoses. Nós temos aí vários tipos de micose, né? Então, citando, antes de falar de micose, nós temos a parte do bolor. Então, quando estraga um alimento, né? Estragou um alimento, então aqui nós temos o pão, né? O pão embolorado, aqui a laranja embolorada, tudo tem um prazo de validade, né? Então, depois de um tempo, os fungos que estão no ar, eles vão crescendo em termos de colônias nos alimentos e vão fazendo decomposição, tá? Então, por isso que tudo tem um prazo de validade e é bom respeitar. Então, se você comprou um pão lá e o pão tem um prazo de validade até 15 de maio, por exemplo, consome 15 de maio. Depois disso, a empresa não garante, porque eles têm todo um estudo já de quando aberto, de quanto tempo demora para crescer as colônias. Lógico que, às vezes, você abre o pão dia 16 de maio, por exemplo, e não tem nada, mas não é adequado, porque às vezes as colônias estão invisíveis, você pode comer.
E lembrando, você comer colônias de fungo, você pode ter problemas depois digestórios, tá? Então, antes de falar das micoses, é importante citar esse ponto aí do bolor, né? Que, lógico, é a parte positiva, a decomposição, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar no negativo também, porque é um alimento nosso, que nós íamos consumir e que, de certa maneira, aí fica comprometido pelo bolor, tá? Aí, falando um pouco das micoses agora, nós temos as micoses aí, um claro exemplo, muito que as pessoas sofrem bastante aí, o pé de atleta, frieira, né? Os fungos que causam a frieira, não só eles, mas vários outros fungos, ele gosta de ambientes quentes, né, escuros, úmidos, e geralmente nosso pé ele sua, então esse suor com a meia, o tênis o dia inteiro, ela pode favorecer realmente a proliferação de fungos que causam a frieira. E aí nós temos essa situação aqui que a gente vê da pele descamando, a pele vai descamando, vai coçando, a pessoa coça, vai machucando mais, e se nada for feito em termos de medicamento, de ir no médico, isso vai alastrando nos dedos, no pé, né? Muitas vezes até a frieira pode se alastrar na base do pé, na sola. Então é importante você ter esse cuidado. E até os clubes, as piscinas aí, o exame médico, por exemplo, ele pega muito essa questão da frieira. Então, se você tem esse tipo de problema e você não cuidou, vai na piscina, você pode passar para outras pessoas também. Então, por esse motivo, os clubes geralmente pedem exame médico aí de 3 em 3 meses para as pessoas, para verificar se não tem esse problema, que o tratamento é rápido. Então, o médico prescreve cremes, algumas vezes está muito alastrado, ele prescreve algo comprimido por via oral, mas é importante esse cuidado médico, tá? Aí nós temos a micose de unha, que ela é um pouco mais difícil de ser curada também. É claro que você vai no médico, você vai usar os medicamentos que ele prescrever, e aí você consegue curar, mas essa micose demora um pouquinho mais, coisa de 6 meses a 1 ano, né, para você curar totalmente, porque a unha tem que crescer saudável, então você tem todo um processo aí de cura. Muitas vezes tem que tomar remédio por via oral, junto com um tipo de esmalte específico, né, para as unhas, uma combinação de antimicóticos, para você ter a cura da doença, tá? Vejam, as micoses não são doenças graves que vão levar a pessoa assim, à morte. Nesses casos, por exemplo, que a gente está citando aqui, não são casos tão graves, mas são casos que geram um incômodo muito grande, né? E além disso, também tem o chamado pano branco, né, o nome popular, micose de pele. Geralmente a pessoa pode pegar aí nas praias. Então a gente tem aqui, não sei se é possível vocês enxergarem, aqui tem pequenas manchas, manchas de pele, né? Essas manchas, então, elas não causam danos mais graves para o corpo, mas elas causam um incômodo estético. Então, mesma coisa, a pessoa vai no médico, ele prescreve medicamentos. Então, assim, são problemas de fácil, cura fácil, não é nada tão complicado, tá? E aí, nós temos, então, finalizamos nossa aula. Eu vou deixar aqui embaixo no próprio vídeo no YouTube um link para atividade, tá? A atividade 1 e 2 eu coloquei para vocês entregarem por e-mail. Eu acho que os alunos tiveram dificuldade para poder entregar a atividade, bater a foto, então eu estou montando uma nova forma de atividade agora, tá? Eu vou montar aqui um formulário Google, então aqui embaixo no link eu vou deixar para vocês, só clicar no link na descrição do vídeo. Vocês vão ter acesso a um formulário para pôr o nome de vocês, né, série, número direitinho, e me responder as perguntas, porque é uma maneira de eu visualizar se vocês estão aprendendo. Porque se de repente eu ver que vocês não conseguiram responder, na próxima aula eu vou retomar um pouquinho esse assunto, né? Porque assim, tudo hoje, o que importa, nós temos uma dificuldade muito grande de comunicação. A forma adequada e ideal seria presencialmente, para tirar as dúvidas na hora. Mas muitas vezes vocês não conseguem tirar dúvidas, tem um canal tem uma série de dificuldades aí, à distância. Então, com a atividade, se eu perceber que vocês estão errando, eu vou procurar retomar uns pontos, né, fazer um diagnóstico para nós corrigirmos aí na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.